No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que eu consegui fazer nesse ano até agora mais de 30% de retorno extra na minha carteira usando o que eu chamo de arbitragem de pares, ou que você talvez conheça como o popular long short. Estava aqui pensando em um vídeo sobre esse tema que eu queria trazer aqui, que é uma estratégia que eu tenho usado bastante, tem me dado muito resultado, e dando aqui uma rápida pesquisada sobre isso no YouTube, eu vi que tem pouquíssimo conteúdo sobre o tema. Inclusive alguns vídeos aqui que honestamente não fazem a menor ideia do que estão falando, né? Muita gente falando que não dá dinheiro, que não dá para fazer isso na prática no Brasil, ou que eventualmente esse negócio vai acabar por conta das questões de ações ON e PN. Honestamente, eu tô aqui para te mostrar um outro lado da moeda e te mostrar que de fato é possível sim você fazer long short aqui no Brasil. Inclusive tem grandes fundos com milhões e milhões de reais que fazem isso de maneira lucrativa já há muitos anos, e te mostrar principalmente como que eu faço essa estratégia, como que eu aplico isso, que foi o que me gerou essa curva de resultado aqui nesse ano. A gente tem aí um pouco mais de 130 operações até agora e quase 35% de lucro nos primeiros 7 meses do ano. Se você conhece alguma coisinha de long short, você talvez saiba que essa é uma estratégia que ela é por definição alavancada, ou seja, que eu não preciso nem mover o meu dinheiro de onde ele está, não. Você não precisa mudar a sua estratégia hoje para começar a fazer long short na tua carteira. Eu, por exemplo, tenho hoje uma posição em renda fixa, em títulos públicos aqui no Brasil. Estou surfando aí muito bem a Selic bastante alta no nosso país, né, os 15% ao ano. Só que ao mesmo tempo em que eu tenho essa renda passiva do meu Tesouro Selic, da minha renda fixa, eu uso o mesmo capital para fazer ele rentabilizar aqui no long short. Então acaba que eu construo uma carteira, que inclusive o que eu ensino dentro da minha comunidade, daí é o nome da nossa comunidade, o Motor Renda Dupla. Aqui eu construo um portfólio que ele tem uma renda que é a minha renda passiva, e aí pode ser a sua renda fixa, aí pode ser a sua carteira de ações, uma carteira de fundos imobiliários, desde que você tenha uma carteira com bons ativos que te sirvam como margem de garantia na corretora, né, para a gente fazer o nosso empréstimo custo zero aqui dentro do mercado financeiro. Só que aí eu vou somar a essa renda passiva uma outra renda aqui, que é a minha renda ativa, que é aqui que vai entrar o meu long short, por exemplo. Já vou te mostrar isso aqui na prática, na minha planilha, para você entender como é que fica, tá? Então aqui, por exemplo, essas operações que eu te mostrei, essa curva de capital, é justamente essas operações aqui que eu tenho planilhadas desde o comecinho desse ano, tá? Você vê que a maioria tá verdinha, justamente porque a minha maneira de trabalhar aqui é uma maneira baseada completamente em matemática, em probabilidades e em estatística. Tem muitas maneiras diferentes de você trabalhar a estratégia do long short. Tem fundos, por exemplo, que trabalham um long short mais fundamentalista, onde o gestor vai lá e monta uma carteira de ações compradas que ele acha que estão baratas ou que ele gosta por qualquer motivo, e monta uma carteira de ações vendidas que ele não gosta ou que ele acha que estão muito caras. E beleza, um long short mais fundamentalista. Tem um long short de setores, a pessoa acha que o setor de bancos vai performar melhor que o setor de varejo, e monta lá com uma carteira comprada de bancos, uma carteira vendida de ações do varejo. Eu aqui já vou para uma abordagem diferente, não olhar muito tanto para o macro da coisa e olhar mais para as relações individuais entre pares de ações, né? É realmente uma arbitragem de pares, onde dá sim para fazer um negócio de menos risco, onde a gente vai focar aqui em operações, por exemplo, aqui ó, ELET 6, ELET 3, essa aqui no caso saiu no 0 a 0, mas Bradesco 4, Bradesco 3, aqui uma ELET de novo, CEMIG 4, CEMIG 3, essa daqui foi uma baita distorção que teve na CEMIG, uma operação com risco praticamente zero, que deu aí 15% em 5 dias. Alguns absurdos assim acontecem e a gente tem que estar preparado para aproveitar essas oportunidades, né? Dá para você fazer aqui GGBR4 e Goal, né? Duas ações aí da Gerdau, extremamente parecidas, apesar de não ser exatamente a mesma empresa, mas funcionam do mesmo jeito, 1,18 em 3 dias. Itaú e Itaúsa, 0,5% em 9 dias. E dá para você ir para o lado de um pouco mais de risco, que é onde eu gosto mais, né? Onde eu me encontro melhor. E aí você vê a operação como essa. É uma operação que dura aí 2 dias de Localiza e Movida, né? Duas empresas do setor de locadoras. Deu 16% em 2 dias. E aí depois uma outra entrada, que foi até a primeira entrada, na verdade, demorou um pouco mais, de 11 dias, mas deu os mesmos 16%. Aí eu posso vir aqui para um Magalu e Casas Bahia, deu 35% de retorno em 7 dias. Posso vir para um BBSE, BB Seguridade e Porto Seguro, 1%, aí 1,31 em 24 dias. Eventualmente você toma alguns prejuízos, dependendo da sua estratégia, né? Na minha, eu aceito esse tipo de prejuízo, faz sentido, tá dentro do meu cálculo matemático aqui, porque na média eu ganho muito mais do que eu perco, e geralmente quando eu ganho,
eu ganho mais do que quando eu perco. Até aqui as operações que tá vazia aqui a saída, você vê que são operações que estão em aberto. Então tem aí um par de Eletrobras, duas de Vale, uma de Ambev com TIM, Localiza com Allos, Cirela e Itaú. Então você percebe que algumas vezes vão ser empresas parecidas, como aqui essas duas últimas, né? O CSNA, uma siderúrgica e Vale, uma mineradora. Então empresas ali que tem alguma certa relação. E aqui, inclusive, quando eu faço dessa maneira, né, o retorno que eu tenho até esse momento nesse ano apenas, para te trazer aqui, cadê o meu resumo? Então, 135 operações, contando as que estão abertas, 102 lucrativas, 33 perdedoras, uma taxa de acerto aí de mais de 75%, e essa informação que acho que é a mais importante, um retorno médio de 2,38% por operação, com uma duração média de 8 dias. Então, você faz isso aqui no mês, está falando aí de praticamente 10% ao mês, se você fizesse uma otimização de capital perfeita, né? E aqui eu considero esse retorno de 30%, mais de 30%, né? 32% agora, sobre o capital total, se você entrar aí com 10% do que você tem de margem de garantia em cada operação. Mas você pode ser mais conservador ou até mais agressivo, né? Você pode falar, não, só quero 5%, beleza. Essas operações teriam te dado esse ano 16% de adicional de retorno no seu patrimônio como um todo. É isso que é o mais bizarro dessa estratégia, né? Você fala, pô, beleza, eu já tenho aqui, então, deixa eu pegar essa carteira aqui do BTG, tem uma posição aqui que tem nessa carteira aqui, ó, 160 e poucos mil de FTS11, né, um ETF de renda fixa, Tesouro Selic, e tem uma posiçãozinha comprada aqui em Banco do Brasil, depois dessa queda gigante que teve aí, tá perdendo dinheiro, mas beleza, Banco do Brasil, eu gosto da ação e acho que é uma oportunidade. Então, aproximadamente 200 mil reais de capital aqui nessa carteira. E esse mesmo capital que está investido aqui, está rendendo, né, o FTS11 me rende aí 1 e tantos por cento por mês, e o Banco do Brasil depende do desempenho da ação. Mas além desse retorno que eu já tenho, eu estou fazendo também essa estratégia aqui que está me dando até agora esses mais de 30% de retorno em cima do capital que eu tenho total. Então você não precisa abrir mão da sua estratégia, você não precisa mudar o que você está fazendo, o seu buy and hold, ou a sua carteira mais bundinha na parede, conservador da renda fixa, aproveitando e surfando a melhor renda fixa do mundo. Você consegue ter o melhor dos dois mundos. Por isso que é tão poderosa assim. Por que eu acho tão vantajoso isso, né? Porque assim eu consigo ter um retorno muito mais consistente, como você viu aqui nesse crescimento, nessa curva de capital, e eu não fico mais refém, pô, da nossa bolsa de valores, de ficar rezando aí para a bolsa subir, ficar sofrendo com cada queda gigante que a gente tem de tempos em tempos, e principalmente quando a gente fala de bolsa de valores, de cenário mais macro, ficar preocupado com a cada frase torta que o nosso presidente fala. Isso deixa de ser uma preocupação, porque agora eu não estou mais preocupado no preço da ação, se a bolsa está subindo ou se a bolsa está caindo. Não, eu pego duas ações, por exemplo, um par aqui que tava dando, quase deu uma entrada e já tá voltando, já estaria dando um belo lucro aí. Se eu venho aqui para Celulose, Irani e Klabin, duas empresas do setor de papel e celulose. Então chegou aqui num ponto de entrada, infelizmente essa operação eu acabei não conseguindo pegar, mas do ponto de entrada até agora, já estaria dando aí em 2 dias, ó, 13,5%. E aí vai do risco de cada um, né? Do controle de risco de cada um. Fala, pô, já poderia sair aqui, 13,5% em 2 dias. Adicional ao meu capital, sem ter que mexer um dedo praticamente, é excelente. Enquanto as pessoas ficam aí rezando por um dividendo de 5, 6% ao ano, tô falando de 13% em 2 dias. Assim, é outro jogo que a gente tá jogando aqui. E basicamente o que eu faço aqui é uma análise mais de preço mesmo, com fundamentos da análise técnica, e tem o meu modelo quantitativo aqui de uma análise mais puramente estatística. Eu junto as duas coisas, o meu modelo matemático e uma análise mais pegando ali alguns princípios da análise técnica, e com isso eu tomo as minhas decisões, eu defino ali meu ponto de entrada, meu ponto de saída, meu ponto de stop, e com isso eu tenho conseguido esse tipo de resultado aqui. Que, inclusive, se você quiser aproveitar desses resultados, desfrutar disso, que para mim é uma verdadeira mina de ouro, uma mina de retorno, que pouquíssima gente do nível da pessoa física, aqui do investidor comum, explora bem aqui no Brasil, eu posso te ajudar de duas maneiras, né? Eu posso ou te ensinar tudo que eu sei, toda a minha metodologia, para você fazer as suas operações, você montar a sua estratégia, te ensinar a automação, né? Que Deus me livre ficar tendo que olhar gráfico aqui o dia todo. Não, eu uso um robozinho, é tudo automatizado, isso aqui são tudo ordens que eu coloquei da minha estratégia de arbitragem, que seria você ter acesso a isso entrando no Motor Renda Dupla, na nossa comunidade, que aí você ia ter também acesso aqui aos nossos quase 200 membros, onde a gente troca ideia, compartilha resultados, fala sobre mercado, sobre análises. Ou você pode entrar simplesmente aqui no Pares da Bolsa, que é um canal onde você vai receber
as operações só para você copiar e colar, seja no seu robô, aqui que já tem os coeficientes para você, ou seja mesmo no manual, se você preferir, já manda os preços aqui para comprar e para vender, qual é o ativo, você só vai e faz isso lá no Home Broker, né? Inclusive tem aí as últimas para você ver, que são as que estão abertas. Paz da Bolsa é um programa novo que eu criei, que na verdade antes essas recomendações já estavam aqui dentro da comunidade, mas agora eu separei isso para poder, eventualmente quem não quer aprender, só quer receber as recomendações, pode acessar direto o Paz da Bolsa. Se você quiser entrar na comunidade, saiba que você já vai ganhar os dois, né? Você vai ganhar o Paz da Bolsa junto da comunidade. Aí vai de você o que você acha que faz mais sentido, tá? Mas o que eu quero aqui é abrir os teus olhos para uma outra estratégia que, diferente do buy and hold tradicional, que as pessoas só ficam papagaiando por aí, repetindo, ou da carteira totalmente conservadora, CDBzinho do banco. Você pode manter a tua carteira do buy and hold ou a tua carteira do CDBzinho, do renda fixa, papai com mamãe, e mesmo assim vir e plugar aqui o long short como uma segunda fonte de renda e, multiplicar teu retorno por 2, 3, quem sabe 5 vezes, sem ter muito esforço e sem correr risco burro, valorizando o teu capital, valorizando o teu tempo e usando as ferramentas que o mercado financeiro tem para oferecer para fazer mais dinheiro para você. Fechado? Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa um likezinho aí para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Aproveita para se inscrever no canal e curtir também